Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela palavra de hoje, por tudo que vai ser liberado a partir dessa palavra. Nós declaramos céus abertos, sem resistência, sem impedimento. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja aberto. Espírito Santo, nós declaramos a liberdade para o teu fluir nesse lugar. Essa igreja é tua, essa igreja te pertence, esse povo é teu. E o nosso coração veio com expectativa, Jesus, para esse encontro. Nós sabemos que aquilo que o Senhor faz, homem nenhum poderia fazer por nós. Nós cremos e nós declaramos que a palavra de hoje não só marca essa noite, mas muda a nossa história para sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos exaltar Jesus alto, mais alto, Lagoinha. Vamos, vamos, vamos. Você pode fazer barulho. Aleluia. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Eu vou perguntar de novo. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Sabe, de todas as noites que eu ministrei, sem dúvida alguma, essa está no top 5 de maior cansaço. Eu nunca ministrei, poucas vezes eu ministrei tão cansado como hoje. Mas eu quero oferecer tudo que eu tenho ao Senhor como um sacrifício vivo. Eu quero saber se alguém quer se juntar nisso comigo nessa noite. Tem alguém pronto para queimar com Jesus aqui? Então antes de entrar, eu preciso de pelo menos uns 500 incendiários aqui. Tem algum incendiário aqui hoje? Para quem está visitando, seja bem-vindo a Lagoinha Alphaville, seja bem-vindo à sua igreja também, à sua casa. A gente tem uma cultura aqui, nós somos apaixonados pela palavra de Deus. Quantos são apaixonados pela palavra de Deus? E o que fazemos quando a palavra fala? Quando a palavra fala ao nosso coração, reagimos a isso. Então eu quero te fazer um convite. Você pode correr pelo auditório, você pode levantar suas mãos, você pode gritar, você pode falar: prega pastor, preach pastor, ainda bem que eu vim, o que você quiser. Você só não pode ficar passivo enquanto Deus está mudando a sua história, tocando o seu interior, visitando a sua casa. Alguém comigo aqui? Então eu quero te convidar a abrir o seu coração e queimar com Jesus nessa noite. E para saber se você está ligado em Deus, eu vou falar sobre algo tão simples, mas tão poderoso. Eu quero que a gente já comece a mensagem de hoje celebrando. Você está comigo? Deus é fiel em todas as suas promessas. Quantos creem nisso? Não, eu vou declarar de novo. Essa semana marca o início do maior romper de milagres da nossa história, em nome de Jesus. Você pode fazer barulho. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Seja bem-vindo ao novo de Deus. Aliás, o tema da mensagem de hoje se chama o poder do novo de Deus. Quantos acham que o novo de Deus é poderoso? Vamos lá, vamos começar? Vou te ver, lindão. A palavra de hoje fala sobre uma das coisas que a igreja mais espera, uma das coisas que os ímpios ou aqueles que são só simpatizantes na fé mais perseguem, mas é algo exclusivo para o povo de Deus. Muita gente aguarda ansiosamente que algo novo aconteça, mas não faz nada novo para que isso se manifeste. E é por isso que viradas de ano costumam ser um dos momentos mais difíceis emocionalmente para a gente enfrentar, porque muita gente ancora a expectativa numa nova página em branco, como se um novo calendário fosse mudar alguma coisa. Se uma página em branco ou um novo calendário mudasse algo, a gente poderia comprar 10 novas agendas e isso aceleraria em 10 anos a nossa história. Mas você já deve ter percebido, e eu também, que não é a quantidade de páginas em branco que eu posso escrever que vai mudar o que eu vou viver. Mas a minha história está diretamente ligada às páginas que o próprio Deus já escreveu e aquilo que Ele já preparou para mim. O salmista diz: cada um dos meus dias foi escrito pelo Senhor no seu livro antes de cada um deles existir. Existe uma história escrita pela mão de Deus a teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito dos seus filhos. E eu lembro que quando eu me converti, isso gerou uma crise em mim, porque eu não entendia onde ficava o livre-arbítrio e a relação de uma história que já foi escrita por Deus. E eu lembro que eu era novo convertido e eu fiz essa pergunta para um primo da Quezinha. Eu falei: cara, como é que funciona o livre-arbítrio se Deus já escreveu a minha história? Ele falou: o livre-arbítrio está em você abortar aquilo que Deus já preparou para você. Você pode em qualquer momento desistir dos sonhos de Deus. E o exemplo que ele me deu pode servir para alguém aqui. Você está comigo? Diga amém. Ele disse: André, a história que Deus preparou para você é como um voo. O ticket já está emitido,
Você já tem um cartão de embarque. Existe um lugar de origem, existe um lugar de destino. Mas você pode perder a hora de embarcar, você pode desistir de estar lá na hora em que esse avião vai voar. Você pode abrir a porta de emergência e cancelar no meio da história. Você tem total liberdade de descansar na certeza de que Deus sabe o que é melhor para você, ou de tentar fazer com a sua própria força e através das suas próprias mãos. Irmão, o poder do novo de Deus significa aquietarmos a nossa alma e nos lembrarmos que Deus não perdeu o controle da história. Alguém está comigo? Diga amém. Deus não foi surpreendido com o Covid. Deus não foi surpreendido com o nosso pecado ou com o nosso tropeço. A Bíblia fala que já havia sido preparado um cordeiro antes da fundação. Antes do pecado entrar na história, um cordeiro já havia sido preparado para nos redimir. Deus é um Deus que conhece o final da nossa história. Deus é um Deus que passeia na eternidade. Ele não é pego de surpresa, Ele não se cansa, Ele não é como o homem é. Então eu preciso entender que a proposta do Evangelho não fala a respeito de entrarmos em um acordo com Deus, fala a respeito de submetermos a nossa agenda à agenda de Deus. Alguém comigo aqui? Poder do novo de Deus fala a respeito a vivermos aquilo que nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no nosso coração. O novo de Deus fala a respeito de homens improváveis sendo levantados numa geração perdida. O novo de Deus fala a respeito de doenças sendo lançadas por terra, de gigantes se tornando passaporte para um próximo nível. O novo de Deus fala a respeito de crises se tornando uma escola da fé, ou de tempestades nos fazendo crer ainda mais. O novo de Deus não significa que vamos do ponto A para o ponto B sem enfrentar tribulações ou turbulências. E é por isso que muitas vezes a gente se frustra, porque do dia em que ouvimos a promessa do novo e o dia em que acessamos o novo, a gente tem a ilusão de que a gente vai flutuar de uma montanha para outra. Igreja, olha para mim. Nosso desafio nem sempre é lidar com os topos, mas é muitas vezes saber lidar com os vales que existem entre um topo e o próximo topo. Davi enfrenta ursas e leões e tem um próximo topo à espera dele. Existe um gigante, quando ele vence, agora tem um próximo topo à espera dele. Existe Saul completamente furioso, depois que ele vence, existem inimigos e reinados que se unem contra ele. Depois que ele vence, existe a própria carne e os seus desejos. Depois que ele vence, você precisa entender que o novo de Deus está ancorado no futuro. O novo de Deus está aguardando você chegar. O novo de Deus é algo que aguarda ansiosamente que você se posicione, porque quando nós estamos prontos para receber, os céus já estão prontos para derramar. Alguém comigo aqui, diga amém. Eu lembro que um dos profetas que mais me ativou no sobrenatural, ele falava: Fernandes, nunca esqueça disso, o Espírito Santo está sempre pronto. Quando você for orar por cura, ore assim: Espírito Santo, eu sei que você está pronto. O novo de Deus não é algo que Deus está fazendo, é algo que Deus já fez. O novo de Deus não é algo que vai ser estabelecido, é algo que já se estabeleceu. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é por isso que muitas vezes a gente está ansioso, a gente espera ser abençoado, quando na verdade já somos abençoados. Nós já recebemos palavras, existem promessas que estão a caminho, existem milagres que estão nos aguardando, sinais e maravilhas eles nos seguirão. Por onde você for, a marca de um homem de Deus vai ser evidente. Você vai se tornar um outdoor da glória de Deus, da graça de Deus. Pessoas que não criam vão passar a crer vendo o que Deus faz com uma família completamente rendida a Ele. Mas você precisa descansar na certeza de que mesmo quando você não entende, Deus ainda assim não perdeu o controle. Para viver o novo de Deus, você vai precisar cumprir algumas condicionais. Alguém está recebendo isso? Diga amém. Você vai precisar se mover sem entender. Você vai precisar confiar mesmo sem ter todas as suas perguntas respondidas. Você vai precisar ouvir os céus, porque quem ouve os céus se torna poderoso na terra. Você vai precisar abrir mão de qualquer expectativa em homens, porque elas sempre vão te frustrar. E você vai precisar aumentar suas expectativas em Deus, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, no céu já aconteceu. Alguém crê nisso? Diga amém. Vamos lá, Goiânia, eu não sei você, mas se eu fosse você, eu já estava queimando com Jesus. Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vim em Jesus?
Somos 14.500 famílias online, mais de 15 nações conectadas. Você pode celebrar? Aleluia! Um dos princípios poderosos sobre o novo de Deus é que o novo sempre aponta para o futuro, nunca para o passado. O novo de Deus fala sobre algo que é inédito. A única coisa gloriosa que foi estabelecida no passado é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tirando essa realidade, nenhuma outra realidade merece ser revisitada. Tem muita gente que não consegue acessar o novo porque ainda está preso ao velho. As nossas feridas do passado, traumas do passado, marcas do passado, humilhações do passado, elas precisam ficar no passado. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 43:18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sabe, existem momentos em que a palavra de Deus ela nos dá conselhos. Existem momentos em que Deus vai te dar algumas sugestões, mas existem momentos, e a gente precisa estar atento a eles, em que a palavra de Deus é imperativa. Não tem uma terceira via, não tem neutralidade, não há espaço para passividade. A palavra de Deus em Isaías 43, ela é imperativa quando ela declara: não vivam no passado. Tem pessoas que não conseguem se mover no ministério porque ainda carregam dores do seu último líder. Tem pessoas que não conseguem se entregar para uma vida na igreja porque ainda tem traumas da sua última igreja. Tem pessoas que não conseguem se lançar plenamente no relacionamento com seu marido ou com a sua mulher porque tem marcas de um namoro que aconteceu anos atrás. Irmão, guarda isso: enquanto nós não nos despirmos do velho, não conseguiremos acessar o novo, porque uma condicional para o novo de Deus é que haja uma total desconexão com aquilo que não é mais de Deus para você. Evangelho não é remendo, o evangelho é renovo. O evangelho não é um retrofit numa casa antiga. O evangelho é uma demolição e uma construção do zero. Deus não vai melhorar quem você é, Deus quer fazer você de novo. Alguém comigo? Não é sobre nos tornarmos uma versão melhorada. A sua versão melhorada continua não valendo muita coisa. A minha versão melhorada continua não valendo muita coisa. Mas a minha versão original é a imagem e semelhança do meu Criador. Não é sobre um retrofit, irmão. Deus não quer melhorar características. Não é sobre você ter uma moral melhorada. Não é sobre você xingar menos ou deixar de xingar, beber menos ou deixar de beber. Vai muito além disso. O evangelho propõe uma mudança de natureza. O evangelho propõe um novo nascimento. A palavra de Deus diz que Nicodemos encontra Jesus e ele está em crise. Ele quer entender mais sobre o reino. E Jesus fala: você não entende de coisas naturais, como eu posso revelar para você coisas espirituais? Jesus está dizendo: você não entendeu ainda a realidade do novo nascimento. Se você não nascer de novo, não poderá ver e não poderá acessar o reino do meu Pai. Igreja de Jesus, guarda isso: o novo de Deus está reservado para o povo de Deus. O novo de Deus está separado para o povo de Deus. E é por isso que se tornar um simpatizante da fé pode até fazer com que a pregação do domingo melhore o teu ânimo, mas não vai fazer com que as verdades do evangelho mudem a tua história, porque o novo de Deus está à espera do povo de Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Lembro de uma frase: se for para Jesus você pode fazer melhor que isso. Aleluia. Eu lembro de uma frase do pastor Drummond Lacerda que eu amo. Essa palavra, essa frase explodiu a minha mente e por vezes eu me lembro dela, e pode fazer sentido para alguém que está aqui nessa noite. Ele escreveu um livro que falava sobre maturidade espiritual. O tema do livro era Fora do Alcance de Crianças. E a capa do livro era uma criança na ponta do pé tentando pegar um fruto que estava mais alto do que ela alcançava. E a base desse livro fala a respeito de um princípio poderoso: a plenitude de Deus está esperando você crescer. Sabe, tem algumas facetas do novo de Deus que a gente consegue até enxergar enquanto é novo na fé, mas só consegue acessá-las quando a gente se torna maduro. Tem promessas que Deus até pode revelar para meninos, mas Ele só vai cumprir quando nos tornarmos homens.
Biblicamente a gente vê esse padrão nos heróis da fé. Davi recebe uma unção enquanto jovem, assume o trono quando é homem. Jesus começa a aprender e ensinar nas sinagogas enquanto menino, crescia em graça e em estatura diante de Deus e do povo, mas assume o seu ministério quando se torna homem. José recebe um sonho de Deus enquanto menino, mas vê o sonho se cumprir quando se torna homem. Deus não tem dificuldade de compartilhar os seus sonhos com meninos, mas Ele só realiza esses sonhos quando nos tornamos homens, porque a plenitude de Deus está esperando você crescer. Maturidade na fé faz a gente ser menos sensorial, mas não menos apaixonado. Maturidade na fé faz a gente ser um pouco mais seletivo, mas isso não nos dá direito a nos tornarmos críticos, céticos. A maturidade na fé faz a gente discernir quando é Deus quem fala e quando não é. Isso nos livra de muitas frustrações. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. O novo de Deus muitas vezes vai ser proposto por um caminho que é mais difícil do que aquele caminho que parece mais fácil, mas a gente vai aprendendo com a maturidade na fé que nenhum atalho foi gerado por Deus, porque Deus não é um Deus de atalhos, Deus é um Deus de processos. O novo de Deus, irmão, está à espera de alguém aqui nessa noite. Eu creio que se você ainda esse ano se posicionar como nunca antes, a partir dessa semana você começa a viver o que nunca viveu. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui nessa noite. Pai, nós declaramos ainda esse ano mais fome, mais profundidade, mais santidade, mais expectativa pelo Teu sobrenatural e pelas Tuas promessas. Jesus, o que nos mantém de pé é uma aliança que foi feita com o Teu sangue. Pai, nós não estamos com uma expectativa natural naquilo que vai acontecer, nós estamos com uma firme convicção daquilo que o Senhor já preparou para nós. Já é real, nós já conseguimos ver pelos olhos da fé. Ainda em 2024, correremos e não nos cansaremos, voaremos alto e veremos dos céus o que os céus estão falando sobre a terra. Os nossos filhos serão poderosos na sua geração, a nossa casa permanecerá firmada no Senhor, não será abalada. Pai, nós confiamos no Senhor e a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Nós declaramos nessa noite, Jesus, que a nossa única expectativa está no autor e consumador da nossa fé. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós aguardamos e confiamos no Deus da nossa salvação. Nós cremos e nós declaramos em concordância: 2024, pelos olhos da fé, é o ano do maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia. Alguém comigo aqui nessa noite? Você tem alguns princípios que você precisa honrá-los para acessar as promessas que eles carregam. Irmão, com muito temor eu queria falar isso aqui. Eu te desafio a cumprir princípios bíblicos e não viver promessas bíblicas. É impossível, por uma característica a respeito do caráter de Deus: Deus não pode contradizer o que já disse. Deus não pode ferir o seu caráter. Então tudo que Ele estabelece como uma lei espiritual gera uma recompensa espiritual. Tudo que Ele estabelece como um princípio bíblico gera uma promessa bíblica. O problema é que queremos viver o novo de Deus e temos uma expectativa de ter revelações profundas, promessas profundas, mas o nosso coração continua raso. A gente se apega em Malaquias 3, quando Deus diz que abrirá as comportas dos céus, mas a gente rejeita o texto anterior que diz que se mantivermos a casa do tesouro para que não falte mantimento, essa promessa virá sobre a nossa casa. Nós nos apossamos de Filipenses 4,19, quando Deus diz que suprirá todas as nossas necessidades segundo suas riquezas em glória, mas a gente não lê todo o texto e entende o porquê essa promessa foi estabelecida. Nos apegamos em Provérbios 11:25, nos apegamos em tantas promessas, mas antes de cada uma dessas promessas ser liberada, um princípio foi estabelecido. Quem honra princípio vive promessa. Quem honra princípio vive promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que sejam acrescentados dias na terra. É um princípio. Se você honra, você acessa a promessa. Cada um dos princípios bíblicos libera uma promessa de Deus. Alguém está comigo? Diga amém.
E uma das coisas que a gente precisa entender se a gente quer acessar o novo de Deus é que a gente precisa desenvolver um tipo de intolerância. E não estou falando de glúten nem de lactose, porque a nossa geração é intolerante a tantas coisas. Somos a geração intolerante à lactose, a glúten. Olha o que mais? Tem mais alguma intolerância, Rafa? Me ajuda aí. Mas a gente não é intolerante a viver algo abaixo do plano de Deus. Tem gente que não consegue suportar a ideia de comer algumas coisas, mas está tudo bem com a ideia de ser cristão e não conhecer a palavra. Tem gente que não consegue conviver com a ideia, intolerante a algumas coisas naturais, mas não é intolerante a algumas coisas que têm roubado o seu propósito, o seu chamado, a sua paz, a sua plenitude. Irmão, guarda esse princípio em nome de Jesus. A intolerância com o seu presente libera o seu futuro. Você precisa olhar para o que você está vivendo e comparar com aquilo que Deus disse que você viveria. E se não está batendo a conta, você precisa se posicionar para romper em fé. Existe algo que Deus prometeu. Se a tua realidade não parece com a promessa de Deus, ainda não terminou. Eu lembro que em 2017 eu estava no leito de hospital e eu confrontava a minha realidade com a promessa de Deus. Eu estava com um catéter na minha jugular, eu estava com um catéter na subclave direita, subclave esquerda. Eu tomava antibiótico 24 horas por dia de alto espectro, e eu tomava 3 injeções na barriga para que não tivesse nenhuma complicação. Eu estava de fralda no CTI, o meu coração inflamado, mas eu olhava para aquela realidade e eu lembrava: Deus, o Senhor me falou que eu vou pregar as nações e eu ainda não pisei em nenhuma delas. Pai, o Senhor me falou que eu vou ser pai de filhos, eu só tenho a Cecília, existem filhos que ainda não foram gerados. Pai, o Senhor me disse que eu tocaria a minha geração e eu ainda não consegui viver esse propósito. Eu sei que se o que o Senhor me mostrou não parece com o que eu estou vivendo, eu não aceito essa realidade. A intolerância com o teu presente libera o teu futuro. A intolerância com os seus gigantes libera o teu futuro. Irmão, o que existe de especial em Davi, além da intolerância com alguém que está provocando o exército do Deus vivo? Eu lembro de uma pregação minha que se chama Não Domestique os Seus Gigantes. A Bíblia fala que dias depois Davi chega, ele vai levar comida para o exército. Ele não estava alistado, ele não era um soldado, ele não estava preparado para lutar, mas ele entra num cenário novo e o que está acontecendo causa estranheza para ele. Você está comigo? Diga amém. Causa estranheza. Davi vê alguém afrontando o exército de Deus e ele fala: peraí, deixa eu entender, quem é esse circunciso filisteu? Em outras palavras, quem é esse homem que não carrega uma aliança do Deus vivo, afrontando o exército do povo de Deus? Irmão, por que Davi se tornou tão intolerante? Porque para ele era algo tão absurdo alguém que não carregava uma aliança afrontar o povo que estava debaixo de uma aliança, que ele não aceitou essa possibilidade. Mas para quem estava lá, a voz do gigante gritando e provocando já fazia tanto tempo que provavelmente não incomodava mais. Pega isso aqui em nome de Jesus. Ser resiliente na jornada de fé não significa anestesiar as nossas dores, não significa negligenciar os nossos desafios. A fé racional, ela não nega realidades, ela só não dá essas realidades influência para o seu destino profético. O câncer não vai deixar de ser câncer, mas você crê que acima do câncer existe um nome mais poderoso do que ele. A enfermidade não vai deixar de ser enfermidade, mas nós cremos que acima de toda enfermidade existe um nome mais poderoso do que ele. Muitas vezes a gente confunde a fé como se fosse a negação do problema. Se você pegar todos os seus boletos, colocar em cima da mesa e começar a dizer: ele não é um boleto, isso não é um boleto, isso não é um boleto, ele não vai deixar de ser boleto. Se você pegar um diagnóstico médico e começar a contrariá-lo, ele não vai deixar de ser realidade. O que nós precisamos fazer por fé, a intolerância que gera o novo de Deus, é entendermos que toda realidade natural, ela é uma realidade, mas existe uma realidade superior a cada uma delas. Alguém comigo aqui? Bill Johnson, ele fala que a fé significa nos apossarmos das realidades dos céus e colidirmos violentamente com as realidades ao nosso redor, porque um reino inferior não subsiste.
O que a fé nos convida é olharmos para o que há nos céus e confrontarmos com o que nos cerca na terra. Se não tem na casa do meu pai, eu não aceito na minha casa também. Se não parece com a promessa do meu pai, eu não aceito uma realidade assim na minha casa também. Só que não dá para espelhar o céu sobre a terra se eu não conheço o céu. José governou porque tinha acesso às realidades de Deus. Quem ouve os céus governa na terra. Davi tinha tempo com Deus. Davi amava a presença de Deus. Daniel não se curvou a nenhum outro Deus. Ele sabia quem era o Deus verdadeiro. Qualquer um dos heróis da fé tem uma característica em comum. Eles viram algo no céu que fez com que eles não se seduzissem por mais nada que eles vissem na terra. Um dos maiores desafios da nossa geração, inclusive dentro das igrejas, é que a gente tem, talvez pela primeira vez na história com tanta incidência, uma geração de cristãos que não tem uma mentalidade cristã. A gente não pode usar o evangelho para que a gente conquiste as coisas nos seguirão, elas nos serão acrescentadas. Isso é um acréscimo, mas em primeiro lugar precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. O novo de Deus fala a respeito de algo que vai te perseguir. Você não vai ser parte da geração do esforço, você vai ser parte da geração da herança. Não é pelo nosso muito trabalhar, não é pela nossa estratégia humana, é pelo que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Alguém aqui quer viver o novo de Deus? Diga: eu creio que não é sobre o meu suor, é sobre o sangue de Jesus. Não é sobre o meu esforço, é sobre a minha herança. Não é sobre o meu trabalho, é sobre o trabalho de Deus. É sobre o que Ele já estabeleceu, é sobre o que Ele já conquistou, é sobre o que Ele já me deu, é sobre o que Ele já me garantiu. Lagoinha Alphaville, Igreja de Jesus, ouve isso aqui com muito carinho. Precisamos acessar em algumas áreas da nossa vida uma dimensão maior do novo de Deus. O novo de Deus é inédito, não é parecido com nada que o homem pode produzir. O novo de Deus é extraordinário, não se compara com nada que a gente já experimentou. O novo de Deus é algo que nos faz temer e tremer. O novo de Deus é glorioso, é um espelhamento do céu sobre a terra. O novo de Deus não tem preço, não dá para comprar, não tem nada que você possa fazer. O novo de Deus não é sobre aquilo que a gente constrói, é sobre aquilo que Ele já fez. O novo de Deus é sobre Atos 2, não é sobre Babel. Babel fala a respeito de homens que querem fazer algo grande, glorioso, mas aponta para os céus, mas não aponta para Deus. Atos 2 fala sobre homens comuns que estavam aguardando o cumprimento de uma promessa. E então, quando estavam todos reunidos em um só lugar, a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre eles e começa então a igreja caminhar debaixo do poder e do Espírito. O novo de Deus está reservado para homens que carregam a vida de Deus, encharcados de Deus, caminhando pelas ruas da cidade, homens e mulheres encharcados de Jesus, carregando um bom perfume. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? De verdade, uau, 20 mil famílias online simultaneamente. Você pode celebrar o que Jesus está fazendo aqui nessa noite. Uruguai, Espanha, França, República Tcheca, Itália, Japão. Vamos, Lagoinha. O que Deus está fazendo aqui não é normal. Malta, Austrália, Bélgica, Suíça, Angola, Portugal, Moçambique, Estados Unidos e Brasil. Jesus. Será que alguém pode falar: ainda bem que eu vi Jesus? O novo de Deus, a plenitude de Deus está esperando você crescer. O novo de Deus está esperando você provocá-lo. Milagres precisam ser provocados. Todo milagre é uma reação do céu, é uma ação da terra. Se você lança uma semente, vai ser gerado um fruto. Se você clama, vai receber uma resposta. Se você bate, a porta se abre. Se você procura, encontrará.
A mulher do fluxo de sangue não foi procurada por Jesus, ela foi até ele. Ela disse: se eu apenas tocar nas orlas das vestes dele, certamente eu serei sarado. Aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia não fala que a multidão levou então aquele homem à presença de Jesus. A Bíblia diz que a multidão e os discípulos de Jesus tentaram calar o clamor dele, mas quanto mais tentavam resisti-lo, mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que o posicionamento dele liberou o seu milagre. O primeiro milagre de Jesus, irmãos, se não fosse o posicionamento de Maria, provavelmente não teria acontecido. Maria insiste para que o filho faça, e a resposta de Jesus é: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E aí ela faz o que toda mulher faz quando a gente fala não: finge que não ouviu. Se você acha que a sua mulher tem esse desafio, Jesus precisou enfrentar isso também. Você não está novo nesse rolê, isso já acontece há mais de 2000 anos, amém? Imagina, irmão, ele fala mulher, ele não fala nem mãe, ele fala: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Aí ela fala: tá bom, filho, façam tudo o que ele disser, façam tudo o que ele mandar. O posicionamento de Maria libera o favor de Deus. O posicionamento daquela mulher que sangrava liberou a virtude de Jesus. O posicionamento de um centurião liberou cura sobre o seu servo. O seu posicionamento vai mudar a história da tua família inteira. O teu posicionamento vai mudar o destino dos seus filhos, vai mudar o destino de uma próxima geração. Vamos, alguém pega isso aqui, eu estou profetizando. O teu posicionamento vai mudar completamente o lugar para onde a tua família vai. Não importa aonde começou, a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Pode ter começado mal, vai terminar bem. Se o Senhor for a tua segurança, se for nele que você ancora a tua expectativa, não importa como começou, não importa a tua origem, não importa o teu sobrenome, não importa o que você fez. Se você entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele, o mais ele fará. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus te encontrou no lugar de origem, mas ele vai te enviar para o teu lugar de destino. Existe algo que Deus preparou para você e para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, e o seu posicionamento vai mudar a história da sua geração. A palavra de Deus nos garante, irmão, que se estivermos com ele, as coisas velhas ficarão para trás, e em Jesus tudo será feito novo. Alguém aqui que deseja viver o novo de Deus, diga: eu creio que a bênção de Deus, diga, ela é real e ela está disponível. Diga: eu creio que a riqueza de Deus não acrescenta dores. Diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor e serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos lá, Goinha, vamos. Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Você já deve ter ouvido de maldição hereditária. Quantos aqui já ouviram falar de maldição hereditária? Teologicamente alguns creem, outros não. Mas uma coisa eu tenho plena convicção: existe uma bênção geracional. Você e os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Talvez o teu pai não cria, você crê, em nome de Jesus os seus filhos crerão. Talvez o teu lar não foi um lar de paz, você recebeu a paz, o lar que os seus filhos terão vai ser um lar diferente do que o que você teve. Irmão, essa é a glória do novo de Deus. Não importa mais o que você viveu, o que importa agora é o que você vai viver. Eu não tive um pai pastor, eu não tive uma criação cristã, eu não cresci numa igreja, eu não participei de escola bíblica dominical ou EBF, escola bíblica de férias.
Mas Deus me fez pastor, e eu tive a honra de poder ungir os meus pais ao ministério pastoral. E o meu filho hoje, quando eu estou pregando, ele está ali do lado, o Benício, ele fica, aquele que está pregando é o meu pai. Pode ser que Deus use algum dos meus filhos ou todos eles no ministério, mas a questão é, a criação que eu pude dar para eles é diferente da criação que eu recebi, porque a palavra de Deus nos diz que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Alguém comigo aqui? Aleluia! Então fala comigo, o novo de Deus está à minha espera. Se intolerância com o seu presente é o que libera o seu destino, a gente precisa parar de reclamar daquilo que a gente permite. Olha para mim. Pare de reclamar do que você permite. Damos acesso a tantas coisas, permitimos tantas coisas, somos tão permissivos com algumas realidades. A gente precisa entender que no reino espiritual, omissão também é uma posição. A Bíblia fala que pecado não é só o mal que cometemos, mas o bem que podendo fazer, escolhemos não fazer. O novo de Deus, irmão, ele é liberado quando você se posiciona. Homens posicionados acessam o favor de Deus. Pastor, mas o favor de Deus não significa que é algo imerecido. Sim, é imerecido. Mas ele acontece quando você se posiciona para receber. O seu posicionamento não faz você se tornar alguém que merece, mas o seu posicionamento faz você se tornar alguém que acessa um favor imerecido. Até a salvação, irmão, que é pela graça, acessamos mediante a fé. Já parou para pensar nisso? Se fosse só graça, nenhum de nós precisaria crer para acessar, todos estaríamos salvos. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé acessa a salvação. Precisamos crer que Deus existe. Precisamos crer que Jesus ressuscitou dos mortos, que ao terceiro dia a morte foi vencida pela vida. Precisamos crer que Ele está sentado à direita do Pai e Ele intercede por nós. Precisamos crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro intercessor a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Precisamos crer que a palavra não contém a verdade, a palavra é a verdade. A palavra não contém Deus, a palavra é Deus. Precisamos crer que da capa à contracapa ela é verdade inalterável e não precisa ser atualizada. Irmão, eu creio tanto no que diz a palavra de Deus, que se na capa tiver escrito revista e atualizada, eu creio que alguém revisou e atualizou. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade que sustenta o povo de Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Posicionamento de Jesus muda a história de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Posicionamento de Maria muda a história de Jesus, do seu ministério e daquele casamento. Façam tudo o que Ele mandar. Posicionamento de José mudou a história de um povo de nações. Não se curvou à tentação da mulher de Potifar, permaneceu mesmo em meio a um cativeiro. Posicionamento de Davi trouxe a arca da aliança e a presença de volta à cidade. O salmista diz: eu não dormirei, as minhas pálpebras não descansarão até que a presença volte à cidade. O seu posicionamento vai mudar a história da tua casa, do teu casamento, dos seus filhos, do teu chamado, da sua geração, do lugar onde você foi plantado, da igreja que você faz parte. A Bíblia diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios. Para acessar o novo de Deus, precisamos ter uma fé coerente. Fala comigo, eu preciso de uma fé coerente. O que é uma fé coerente, pastor? É quando aquilo que eu creio ou digo crer caminha à altura daquilo que eu faço. Eu falei sobre isso semana passada, em algum momento da pregação. Eu não lembro de quem é essa citação, mas o autor dessa frase diz: desculpe, mas os seus atos estão falando tão alto que eu não consigo ouvir os seus argumentos. Queremos o novo de Deus para os nossos filhos, queremos que eles sejam apaixonados pela igreja, mas nunca nos vem servindo a igreja. Queremos que eles sejam simples, mas as nossas conversas são fúteis. Queremos que eles sejam conhecedores da palavra, mas eles nunca nos viram meditando nela ou falando sobre.
Queremos que eles sejam submissos à autoridade, mas a primeira coisa que a gente faz quando sai de um culto é falar mal dos nossos líderes. Queremos que eles vivam as promessas de Deus, mas eles não estão vendo a gente viver ou perseguir algumas delas. A Bíblia fala, ensina o menino no caminho que ele deve andar. E aí vem uma promessa, quando crescer, não se desviará dele. Irmão, eu lembro que um tempo atrás, a gente estava fazendo um mutirão, a gente estava no auditório 2, indo para o 3. E aí eu fiz um pedido para o Cleiton, nosso líder de adolescentes. Eu falei, Cleitinho, vamos cancelar o culto desse sábado e pede para todos os adolescentes participarem. Eu quero que eles participem da vida da igreja e sirvam também, para eles terem essas experiências e criarem memórias. E começou uma enxurrada de reclamação dos pais. E aí eu comecei a tentar entender o porquê que estava tendo tanta reclamação. E aí o que a gente entendeu? A maior parte dos pais que reclamavam eram os pais que deixavam os filhos aqui e iam fazer um programa, iam jantar, iam passear, e está tudo certo com isso. O problema é que eles não entenderam ainda que o nosso ministério de adolescentes não é um depósito de crianças. Eles perderam a oportunidade de, pela primeira vez, servirem ao lado dos seus filhos. E eu falei sobre isso no púlpito. Eu falei, ei, você que é pai de adolescente e está revoltado porque não vai ter um culto, minha pergunta é, por que você não vem servir com seu filho e cria uma memória com ele? Porque talvez o seu filho nunca tenha te visto servindo a igreja. Você tem uma única oportunidade de criar uma memória com seu filho. Irmão, vamos arrastar a cadeira, vamos pintar a parede, vamos fazer o que puder fazer, porque na nossa empresa a gente faz assim. Talvez no teu começo foi assim. Quantos de nós tem testemunhos assim? Quando eu comecei, pastor, as coisas eram difíceis. Quando eu comecei, pastor, eu ralava, eu dava o meu melhor. E quando você está na igreja, queremos ser servidos. Não, irmão, Deus não nos chamou para assistir, Deus nos chamou para participar. Deus não nos chamou para recebermos só, Deus nos chamou também para derramar. A igreja de Jesus é uma edificação mútua, é vida na vida. Eu orei ainda há pouco por cura. Só online foram 320 testemunhos de cura. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mas você pode orar por mim, se lembrar em casa. O pastor estava cansado hoje, deixa eu tirar um minuto e orar por ele. Tem pastores que estão aqui à disposição para te atender, mas você pode perceber também se algum dia um deles estiver cansado. Tem voluntários apaixonados te servindo. A gente teve o 10º treinamento de voluntariado esse final de semana. Já somos 2.300 ou 2.400 voluntários treinados nos últimos treinamentos. Alguém aqui pode celebrar cada voluntário apaixonado dessa casa? Não, de verdade, vamos celebrar. Chegam antes de cada um de nós, vão embora depois de cada um de nós. Vamos, eu vou celebrar alguns dos ministérios. Eu quero que a gente não pare de aplaudir. Intercessão, consolidação, kids, estacionamento, segurança, experience, diaconia, produção de palco, direção de culto, mídia, som, luz, LED, filmagem, design, os nossos voluntários do Lagoinha Alphaville Music, os pastores dessa casa, líderes de GC, professores do Carisma. Aleluia! 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 Glória a Deus! Pode sentar no seu lugar. O novo de Deus está à espera de alguém que queira se posicionar para provocar uma onda de avivamento e mover. O novo de Deus está à espera de uma casa que queira viver as promessas de Deus para a sua família. O novo de Deus não é para homens passivos, não é para clientes, não é para simpatizantes. O novo de Deus é para a família de Deus. Se você foi feito família, você foi feito herdeiro. A Bíblia diz, fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Por isso, todas as vezes que dizemos reconciliem-se com Deus, a Bíblia diz que é como se o próprio Deus falasse através de nós. Fala comigo, eu preciso abrir espaço para o novo de Deus. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? Alguém consegue ouvir mais 5 minutos dessa mensagem? De verdade? Alguém com fome por mais de Deus aqui? Vamos, não me deixa sozinho. O music pode ir subindo para parecer que está acabando. Vocês são incríveis. Também amo vocês. Vocês estão sabendo que o Cast Luna vai estar aqui daqui a 2 semanas?
Vocês estão sabendo que 31 de dezembro uma igreja vai lotar um estádio no coração do estado mais poderoso da nação para profetizar a vida sobre o Brasil? Vocês estão sabendo que há 2 anos atrás isso tudo era só um sonho, uma palavra profética no púlpito? Algo que eu tenho falado aqui, guarda isso em nome de Jesus. Tudo que um dia profetizamos, dias depois comunicamos. Tem coisas que você está profetizando e parecem impossíveis. Em algum momento você vai comunicar. Deus fez, Deus abriu. Vamos pegar isso aqui em nome de Jesus. Deus cumpriu. Deus contrariou os médicos, abriu portas de milagres, construiu caminhos no meio do deserto, me encontrou no meu pior momento. Ele veio ao meu encontro no meio da minha tempestade. Ele mudou cenários que pareciam impossíveis. Ele confundiu os que pensam que são. Ele contrariou os sábios dessa terra. A sabedoria de Deus é mais elevada que a nossa. Os caminhos de Deus são melhores que os meus. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E eu prefiro uma palavra de Deus do que um bom plano. Sabe, o novo de Deus, irmão, tem a ver com plenitude, tem a ver com novidade de vida, tem a ver com nos lançarmos em coisas que não fazem sentido, mas se Deus disse que vai acontecer, nós cremos, já aconteceu. Salmos 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero finalizar falando sobre uma arma poderosa para liberarmos e acessarmos o novo de Deus, que é o poder da oração. Igreja, olha para mim. Uma das primeiras mensagens que eu preguei nessa série foi sobre o poder da oração. A igreja não pode se tornar funcional, a igreja não pode se tornar operacional, porque a igreja foi chamada para ser espiritual. O que fazemos e como operamos tem que ser inferior a como nos movemos e ao que nos tornamos. Tudo que você está vendo aqui aconteceu porque alguém chegou antes, acendeu as luzes, preparou o som, passou o som, alguém comprou os instrumentos, alguém preparou o lounge, alguém abriu as portas. Isso é operacional, é serviço. Mas o mover que cura o enfermo, não. A palavra que liberta o cativo, não. A unção que despedaça o jugo, não. Eu não lembro se é o Leonard Ravenhill do livro Porque Tá do Pleno Avivamento, que diz que na igreja moderna, se o Espírito Santo fosse removido, 95% do que essa igreja faz continuaria fazendo mesmo sem o Espírito Santo. Mas na igreja primitiva, se o Espírito Santo fosse removido, seria impossível continuar operando como ela operava. Como curar enfermos a partir da projeção de uma sombra, como Pedro? Como libertar cativos? Como mudar a história? Como transtornar o mundo conhecido, se não fosse através do poder de Deus operando sobre a igreja primitiva? Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe, Deus deu uma chave para a igreja, e essa chave é o que nos torna diferentes do que éramos. Deus nos deu acesso à sala do trono. Deus nos deu autoridade profética. Deus nos deu unção e legalidade para ligarmos e desligarmos na terra o que será desligado nos céus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu vi um testemunho semana passada que me edificou muito, e a pessoa está até aqui na primeira fileira. Eu não vou dar muita bandeira, mas ouvir o testemunho dela me edificou muito. A gente estava almoçando e essa pessoa falou: pastor, eu estava com uma inflamação na minha boca, e no meio do culto você orou por cura e eu coloquei a mão, e estava muito inflamado e estava doendo, e eu tinha tirado uma foto, mandado para minha dentista, e eu já tinha marcado uma consulta na segunda-feira. E quando eu cheguei em casa eu nem percebi, a dor tinha passado, a inflamação tinha cessado, mas eu já tinha marcado e eu fui. Ouvi isso, irmão. E quando eu cheguei lá, a dentista falou: você foi em qual dentista antes de vir aqui? E eu falei: não fui em nenhum. Ela falou: não, é impossível. Não, eu não fui em nenhum, eu marquei com você e vim aqui hoje. Por quê? A dentista falou: porque parece que alguém abriu, tirou a inflamação e suturou. A sua boca está suturada, alguém mexeu nela. E aí ela falou: foi Jesus que mexeu na minha boca. E a dentista começou a rir. Ela falou: não, você não está entendendo, eu estou falando sério. Eu fui no culto ontem, o pastor orou por cura, e eu orei em concordância, e foi Jesus quem me curou. Entenda isso, irmão.
O novo de Deus fala a respeito de algo que o dinheiro não compra e o esforço humano não opera, não faz. O novo de Deus fala a respeito de algo que não está disponível no mercado, não está em nenhuma prateleira, o homem não poderia fazer. O novo de Deus é uma medida mais elevada do que os nossos olhos naturais já viram, uma medida mais profunda do que aquilo que nós já ouvimos. O novo de Deus é quando o céu se revela na terra. O novo de Deus traz Lázaro para voltar a viver. O novo de Deus pega José e coloca num governo. O novo de Deus pega alguém que não gostava de igreja e torna ele um pastor de pastores. O novo de Deus quer pegar você e a tua casa e transformar num testemunho de milagres e de graça e de favor. E aonde você for, sinais e maravilhas te seguirão. Se você crer e não duvidar, se você entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele, o mais ele fará. Se você buscar, a porta vai se abrir. Se você clamar, dos céus haverá uma resposta. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Alguém comigo aqui, diga amém. O novo de Deus pode estar a uma oração de acontecer. Preciso finalizar, mas pega isso aqui em nome de Jesus. A gente fica tão cativo ao tempo que a gente acha que Deus precisa de tempo para fazer o que Ele prometeu, e a gente acha que o nosso milagre está a uma distância de dias de acontecer. Mas o Deus que operou e criou tudo que existe quando nada existia em 6 dias e descansou no 7º, não precisaria de 6 meses ou de 6 anos. Faz sentido, sim ou não? Preciso entender que tem milagres que não estão a uma distância de dias de acontecer, mas talvez estão a uma oração de acontecer. Quando eu entendo que a distância não é temporal nem geográfica, eu começo a acessar um lugar que é mais alto. Quando eu acho que a distância do meu milagre é geográfica, eu acho que se eu for lá na Lagoinha Alphaville, ou se eu for no profeta tal, ou se eu for de joelhos até tal igreja, ou se eu fizer tal promessa, se a distância é temporal, eu acho que se eu esperar bastante tempo vai acontecer. Mas se eu entendo que é espiritual, eu sei que eu posso estar a um clamor de viver um romper. Eu posso estar a um toque de Jesus de viver o milagre. Eu posso estar bem próximo de viver o maior romper da minha história. Como eu acesso isso? Uma das armas espirituais é a nossa oração. Samuel Chadwick, eu não sei como se pronuncia, ele diz: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri do nosso trabalho, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Tem uma outra citação, John Bunyan, ele diz: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Eu não lembro qual é o autor, mas tem uma outra frase que me pega muito. Ele diz: quando eu trabalho, eu colho os frutos do meu trabalho, mas quando eu oro, eu colho os frutos do trabalho de Deus. Igreja, evangelho é sobre herança. Evangelho é sobre acessar algo que já foi comprado. Evangelho é sobre receber algo que nos foi garantido. É nosso, é do nosso Pai. Evangelho não é sobre esforço humano. Todas as vezes que o homem tenta começar algo por si só, Deus considera como fogo estranho. A Bíblia fala que um homem acende um fogo no altar para Deus, e Deus olha para aquele fogo e ele rejeita, e ele considera um fogo estranho. Era fogo do mesmo jeito, queimava no mesmo lugar, mas tinha um problema fundamental: não começou em Deus. Deus não reconhece aquilo que não começa nele, mas aquilo que começa nele também ninguém vai parar. A Bíblia diz: o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Alguém está comigo aqui? Diga amém. O que você precisa começa em Deus. Clama a mim, diz a palavra, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu sinto uma graça aqui, eu sinto um temor aqui nessa noite. Feche teus olhos. Produção, diminui só um pouco as luzes. Eu quero que você fique à vontade. Feche teus olhos, estenda suas mãos assim como alguém que recebe algo dos céus. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra sua boca.
Seja livre, seja livre. O Espírito Santo vai se mover aqui nesse auditório, pessoas vão ser curadas, alguns vão começar a sentir o seu coração queimando. Deus vai trazer à tua memória o que te dá esperança. Cada acorde vai ser como uma flecha liberada sobre o teu coração. Tudo que te prendia não te prende mais. Tudo que te parava não te para mais. Tudo que te amedrontava não te amedronta mais. Você é livre em Jesus para acessar promessas. Você é livre em Jesus para acessar o novo. Você é livre em Jesus para acessar a tua herança. Você em Jesus é imparável. Você em Jesus é mais do que vencedor. Há sobre você uma promessa, há sobre você uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não vai deixar de se cumprir se você não deixar de fazer o que Deus te pediu para fazer. Todas as coisas podem passar, diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Pai, eu declaro em nome de Jesus como uma onda de avivamento nesse auditório, como uma onda de mover nesse lugar, da primeira pessoa à última pessoa. Pai, nós não aceitamos sair daqui da mesma forma que entramos. Aquece o nosso coração. Jesus, aquece o nosso coração nessa noite. Aquece o nosso coração nessa noite. Seja livre, seja livre. Enquanto o instrumental lidera a gente, vamos, seja livre. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mais Jesus, mais Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, receba o renovo. Seja curado em nome de Jesus. Seja cheio da vida de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Salmos 37, 18 diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de fartura. Alguém aqui nessa noite? Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vamos, igreja, feche os teus olhos, seja cheio, seja cheio.
terra está cheia da tua glória, Jesus. Toda a terra está cheia da tua glória. Olhos, cubra a tua cabeça. Deixa Ele renovar você, deixa Ele encher você. Santo, 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 santo. Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto, e de longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. E todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estará o Senhor. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como um dia, pois para Ti as trevas são como a luz. Tu criaste o meu íntimo, o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias da minha vida, determinados para mim, foram escritos no Teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim, ó Deus, os Teus pensamentos. Como é grande, Senhor, a soma de todos eles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos que os grãos de areia. E se eu terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos, feche teus olhos. Jesus está convidando pessoas aqui nessa noite para viverem o novo dEle, para viverem as promessas dEle, para caminharem debaixo da agenda dEle. Jesus está chamando pessoas pelo nome, você sabe. Ele está te chamando para se entregar. E não é sobre uma religião. Jesus não morreu por uma religião, Jesus morreu por você. Não é sobre se tornar evangélico, não é nem sobre ser membro dessa igreja. É sobre se assentar na mesa do seu Pai. É sobre receber o Espírito de adoção. É sobre ser liberto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O novo de Deus é muito maior do que uma conquista terrena. Sobre algo que vai ser acrescentado. O novo de Deus fala sobre uma nova natureza, uma unção fresca sobre a nossa cabeça. Fala sobre novas vestes. Quero te convidar, a gente tem alguns minutos ainda nessa presença. De olhos fechados, flua, flua, flua com liberdade.